Florianópolis e é um clássico do futebol brasileiro. Vasco e Fluminense se enfrentam no estádio da Ressacada, a casa do Avaí. O Vasco foi punido com 4 perdas de mando de campo por conta daquela confusão do jogo entre Vasco e Corinthians em Brasília e está, portanto, mandando o seu jogo em Santa Catarina, porque joga no domingo contra o Criciúma, então aproveitou o ensejo com 2 jogos seguidos praticamente no mesmo destino. No momento em que o Fluminense vem para campo, isso é um ritual tradicionalíssimo do Fluminense, sempre os jogadores trazendo o pavilhão, a bandeira do Fluminense, e o torcedor repete o gesto lá na torcida. Aí o Fluminense no campo de jogo, Vasco e Fluminense, um clássico. Fluminense e Vasco preocupados. Rodada não é nada favorável para os times que estão na luta contra o rebaixamento. Ao longo da transmissão a gente vai dizer para você exatamente por quê, mas o Criciúma ganhou do Grêmio em Porto Alegre, só como exemplo. O Bahia vai ganhando do Vitória por 2-0. São times que ameaçados, estão ali na parte de baixo da tabela e por isso a expectativa é sempre muito grande em relação ao que vai acontecer no campo de jogo entre Vasco da Gama hoje na zona do rebaixamento e o Fluminense na expectativa de dar uma distanciada lá da parte de baixo. O Vasco nesse momento entrando em campo, vamos dar uma olhada na entrada em campo do time do Vasco, do André com o Fagner. Aí você vê a entrada em campo do time do Vasco, jogadores no campo de jogo na Ressacada em Florianópolis. Aí o Clube de Regatas Vasco da Gama, os 2 times já no gramado da Ressacada e a torcida presente. Por se tratar de um jogo, digamos, de forasteiros, os times cariocas têm grandes torcidas no Brasil inteiro. Santa Catarina, o do Vasco especialmente, é muito grande. Não é aquele público que nós esperávamos, o estádio talvez lotado, né? Você vê aí o Cris, o Marlone, jogadores do Vasco da Gama, e a gente vai fazer contato agora com os nossos repórteres. O André Galindo está acompanhando tudo do Vasco da Gama e o Marcelo corrige os lances do Fluminense. Alô Galindo, boa noite. Opa, Luiz Roberto, boa noite para você e o amigo ligado na Globo. Tem estreia no Vasco hoje, já que o capitão Juninho recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso. Francismar, o meia recém-contratado junto ao Boa Esporte da Série B, vai para o jogo. Vasco apertado aí na zona de degola. Agora o destaque tricolor com Marcelo Correge. Boa noite, Galindo, boa noite a todos. Mais uma vez, o time do Fluminense vai ter um jogador improvisado na lateral esquerda. O Carlinhos e o Ronan, que são jogadores da posição, estão machucados. E o Igor Julião, que é lateral direito, vai atuar naquele setor. Isso aconteceu na última partida, derrota do Fluminense para o Internacional. Só que no segundo tempo, o Vanderlei Luxemburgo inverteu o Bruno e o Igor Julião de lado. E aí, o Igor Julião teve problemas na marcação do D'Alessandro, por isso foi invertido. Mas o Luxemburgo confia nele e lá de cima manda os recados para o Júnior Lopes, que é o auxiliar técnico e vai comandar o time aqui de baixo, Luiz. Os times estão perfilados porque nós vamos agora à execução do hino nacional brasileiro.
Nacional brasileiro, inicialmente o hino do estado de Santa Catarina. Vamos então confirmar as escalações de Vasco da Gama e Fluminense para você. O time do Vasco tem Diogo Silva 25, Fagner 23, na zaga Jomar 28 e Cris número 13, e o lateral esquerdo é o Henrique número 37. Os dois volantes do Vasco, Pedro Ken com a número 10 e Felipe Souto, mais do lado esquerdo, canhotinho, com a número 15. A linha de 3 meias do Vasco da Gama tem o John Clay, número 29, Francis Mar, já tem 29 anos, com a 16 estreando, e Marlone, número 30. O André é o atacante de ofício do time do Vasco da Gama, do técnico Dorival Júnior. Juninho tá fora, tá suspenso. Vamos confirmar agora a escalação do Fluminense para você. O Fluminense do Vanderlei Luxemburgo tem Clever, 33, o Cavalieri tá com a seleção brasileira. Bruno, número 2, Gum 3, Leandro Eusébio, número 4, e Igor Julião, camisa 35. Os dois volantes do Fluminense são o Jean, número 7, um pouco mais à direita é o Edinho, número 5. Aí a linha de 3 meias do Fluminense tem o Birubiru com a 29, pelo menos treinou assim no último apronto, né? O Wagner com a 19 e o Rainer, número 22. E o Rafael Sobis é o centroavante, é o atacante do time escalado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, que suspenso vai assistir ao jogo lá do alto de alguma cabine. Apita o jogo Wagner Nascimento Magalhães, com o Luiz Antônio Muniz de Oliveira, Luiz Cláudio Regazzoni como os assistentes, e os de linha de fundo, Francisco de Paula Silva Neto e o Rodrigo Nunes de Sá. Portanto, estas são as informações daqueles que são os personagens mais importantes do jogo. O Vanderlei Luxemburgo vai acompanhar o jogo, por enquanto está aí caminhando o Vanderlei. No momento que ele chegava ao estádio da Ressacada, vai se posicionar numa cabine que está reservada lá para o Luxemburgo. Expectativa que ali ele fique acompanhando ao jogo, mas não pode se comunicar, tem que ficar quietinho lá na cabine que ele estava, o Vanderlei Luxemburgo. Aqui no estúdio do Esporte da Globo, tô com o Júnior, tô com o Marcília, nós vemos aí o juiz, já a bola vai rolar. Júnior, um grande clássico do futebol carioca, mas dois times ainda pressionados pela parte de baixo da tabela. Sem dúvida, Luiz, boa noite a você, boa noite a todos. Nós estamos acostumados a ver Vasco e Fluminense disputando as primeiras posições. Mas essa é a realidade de hoje, ainda mais nessa partida que tem, né, pressionados pelo resultado do Bahia e do Criciúma, que estão brigando também na mesma situação. Um dos dois, se tiver uma derrota, vai ficar em situação bastante complicada. Apita o jogo, Wagner Magalhães, é sempre um desafio para o juiz, um clássico, né, Marcília? E um clássico tenso, né, pela situação que as equipes estão na tabela, e foge um pouco a indicação dele daquilo que vem sendo feito até agora, de colocar em clássicos regionais, em clássicos estaduais, árbitros de outros estados. Vamos torcer para que dê certo. Já temos um atraso de 5 minutos do horário marcado para o início do jogo. Afinal, a gente tem a obrigação por lei da execução dos 2 hinos em Santa Catarina, né? Autoriza o árbitro Wagner Magalhães, bola rolando. Está valendo um grande clássico do futebol brasileiro para você a partir de agora. Aí sai jogando o Vasco já com o Marlone. Tentou jogar mais atrás com o John Clay, sofreu a primeira falta do jogo, marcada pelo Wagner Magalhães. A falta que favorece o Vasco. Jogada do Edinho ali no John Clay. Uma puxadinha, puxou pelo braço, o juiz estava em cima e marcou. O Gum está voltando hoje ao time do Fluminense. Cumpriu suspensão no último jogo contra o Internacional. O torcedor do Vasco já começa a soltar o grito na expectativa de incentivar o time.
E vai lá o Felipe Souto ajeitando para fazer a cobrança, o canhotinho Felipe Souto. Afinal o Juninho está suspenso. Bola parada no Vasco é sempre com o Juninho, né? Felipe Souto vai para a bola, ele faz o levantamento. Vai subindo o Gum no primeiro instante para tirar. Olha para a dividida o John Clay, mas o Wagner sai jogando para o Fluminense. Rafael Sobis protege aqui do lado esquerdo. É a bola rolando no estádio da Ressacada. Tradicional estádio da Ressacada, que viu ontem a vitória do Avaí sobre o Sport. O Avaí entrou no G4 da segundona. Birubiru. Aí recebe do lado direito, marcado pelo Henrique. Joga mais atrás com o Jean. Aí Leandro Eusébio. Vira o jogo na esquerda, trabalhando ali com o Igor Julião. Lateral direito jogando do lado esquerdo. Deu pro Rainer. A evolução não foi legal. O Fagner faz o corte. Aí sai jogando na direita ali com o André. Acaba desarmado pelo Rainer. Leandro Eusébio para Edinho. É outro que está voltando ao time do Fluminense. Também cumpriu suspensão automática contra o Internacional. Domina mal o Igor Julião. Está jogando o time do Vasco. Aí o André. Ele trabalha. O John Clay passou do lado direito. Preferiu trabalhar pelo meio ali com o Jean. Vira o jogo lá para a direita. Quem chega é o Bruno. Bruno passa errado. Pedro Quem. Pelo jeito encontrou mesmo a posição dele, né? Volante mais de marcação. Ali o Francismar, olha, vai chegando, não consegue tocar na bola. Estava jogando no Boa Esporte de Varginha, um jogador já de 29 anos. Vem para compor o elenco do Vasco. Justo está marcando a falta exatamente do Francismar, que está sentado ali, vai se levantando, é cara nova. A falta acho que foi do Pedro Quem. De qualquer forma, houve a falta, o juiz marcou. E agora está marcado o impedimento do Rafael Sobis. E Renato Marcília, acho que Jomar dava condições lá no meio, hein? Ou não, estou enganado? Não está enganado, não acha, tem certeza. Jomar, lá pelo meio da zaga, dava condições de jogo ao Rafael Sobis. A jogada do Fluminense. É mais uma super quarta do futebol brasileiro. Já já a gente vai dar uma passada nos resultados desta que é a 27ª rodada, né? Contando os jogos desta rodada, são 12 jogos para o fim do campeonato. Está aí o Dorival Júnior dirigindo o Vasco da Gama. Foi expulso no jogo contra o Flamengo e será julgado, e só depois de julgamento é que o técnico sabe se tem que ficar fora ou não, né? Como é o caso do Luxemburgo. Wagner. Tentou a jogada do Birubiru. Aprofundou para o Jean, chega Jomar e o Cris completa. Pegando para fazer o corte Igor Julião. Aí trabalhando com o Rainer. Protege do lado esquerdo o Rainer. Chegou na marcação o John Clay. Rainer leva melhor. Vai para o fundo, tenta o cruzamento. E o Fagner desvia pela linha de fundo. É escanteio que favorece o time do Fluminense. Já já vamos passar pelos resultados da rodada. Resultados importantes. Aí o Júnior Lopes. É o Antônio Lopes Júnior, mas ele preferiu inverter, né? Usar Júnior Lopes, filho do Antônio Lopes, tradicional Antônio Lopes. O Luxemburgo está lá do alto acompanhando ao jogo. Aí vem cobrança do Sobis, veja o levantamento. Leandro Eusébio, o Gum tocou, o Eusébio não alcança e a bola vai pela linha de fundo. Vamos dar uma passada pela rodada então. Nós temos já 2 jogos com resultados finais. O Coritiba ganhou do Santos por 1-0 e chegou a 34 pontos. Resultado surpreendente, na zona do rebaixamento o Criciúma venceu o Grêmio em Porto Alegre por 2-1. O Grêmio vice-líder do campeonato. O Cruzeiro agradece, o título vai ficando cada vez mais próximo. A Ponte Preta vai vencendo um time de reservas do Atlético Mineiro. Cuca resolveu poupar o time para o jogo contra o Cruzeiro domingo. E o Bavi começou às 9 horas da noite. Está 2-0 para o Bahia. Rafael Miranda e Fernandão fizeram os gols do Bahia. A bola rolando também para os jogos que começaram agora 10:09. Corinthians e Atlético Paranaense no Pacaembu, 0-0. Náutico e Botafogo na Arena Pernambuco também 0-0. Cruzeiro e São Paulo, o jogo começou também 10:10, 0-0 também. Amanhã nós teremos Portuguesa e Goiás e Flamengo e Internacional, os jogos que fecham esta que é a 27ª rodada do Brasileirão. Coritiba conseguiu romper uma série de 7 jogos sem vencer, impressionante. Marlone brigando pela bola ali, o Gum queria um toque do Marlone. E houve o toque do Marlone. É o que está marcando a arbitragem. O Brasil inteiro ligado nas emoções
de Vasco e Fluminense, um grande clássico do futebol brasileiro pelo Brasileirão 2013. Há pouco eu disse Corinthians e Atlético Paranaense no Pacaembu, isso é um ato falho, né? No estádio Romildo Correia, lá do Mojimirim, interior de São Paulo, a 160 quilômetros da capital paulista. Corinthians está exemplo do Vasco, né? Jogando fora do seu estádio de escolha, que é o Pacaembu, por conta daquela confusão lamentável em Brasília no jogo entre Corinthians e Vasco. Pedro Quem tá ali reclamando, coisa e tal. O Rainer leva a mão na boca para ver se está sangrando, mas a falta aconteceu desta forma aí, a chegada do Pedro Quem e usando o braço esquerdo ali, Renato Marcílio. Foi muito visível, não há motivo para reclamação. O limite é a altura, né? Facinho de você em casa acompanhar. O cara levantou além do ombro, do braço, meu irmão, não pode. Levantou além do ombro, o juiz vai marcar a falta. Abaixo do ombro, se não for cotovelado, ainda vai interpretar. Mas assim não tem como haver a reação por parte do adversário, né? Como o adversário se defender desse tipo de colocação. Vasco e Fluminense, clássico carioca na ressacada em Florianópolis. Jogo importantíssimo. Vasco na zona do rebaixamento, Fluminense querendo somar pontos. Tá indo a 35 com esse empate para se afastar de lá. É jogo tenso, é jogo nervoso, envolvendo duas das maiores torcidas do Brasil. Aí a falta para o Fluminense, Wagner vai para a cobrança. Deixou para o Rafael Sobis. Sobis tenta o levantamento. Quem apareceu foi o André. Bola volta no Rainer. Trabalha com o Sobis. Lá atrás com o Igor Julião. Aí o goleiro Clever. Jogou bem contra o Internacional. Lembrando que o Diego Cavalieri está com a seleção brasileira. Sábado, dia das crianças. E a bolinha da Guarda Graça. Brasil e Coreia. Sábado às 8 horas da manhã. Olha, o Náutico abre o placar na Arena Pernambuco. 1 para o Náutico, 0 para o Botafogo. E há 5 jogos não sabe o que é ganhar. E o Michael Leite, que tinha sido afastado pelos outros técnicos do Náutico, foi reintegrado pelo Martelotti, não para de fazer gol. Faz um gol atrás do outro, o Michael Leite, que é jogador do Palmeiras. Aí você vê o Wagner, deu uma olhada para a ponta esquerda, viu que o Igor Julião tá ali, até meio livre de marcação, mais distante. Vai tentar a jogada pelo alto na área, faz o levantamento, o Leandro Eusébio subiu, não alcançou, é só tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Itaú, leia para uma criança, isso muda o mundo. Nós temos 8 jogos nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Claro, o show do intervalo vai estar recheado de imagens, de gols. Aquilo que for de mais marcante, que rolar de mais marcante, você curte no nosso show do intervalo. Amanhã apenas 2 partidas completando essa rodada. E já já a gente mostra para você o gol do Náutico no jogo contra o Botafogo na Arena Pernambuco. Vai jogando o Fluminense, Igor Julião. Chega na marcação ali, o André acaba acertando o Igor Julião. O juiz pede calma, o Leandro Eusébio está dizendo 1, 2. É uma falta proposital, ele vai, não é um pontapé com muita força, mas não deixa de ser um trança-pé, Renato Marcílio. O antijogo, né? Claramente para evitar a progressão do adversário. Controlou bem, sem cartão, por enquanto, o juiz está certo, é isso mesmo? O cartão amarelo é um ultimato, né? Então é bom muitas vezes, né, decidir e resolver as questões com uma advertência verbal. Bem feita, até tem mais efeito, né, didático sobre o jogador do que o cartão como fura punitiva, né? Vai jogando aí o Pedro Quem. Trabalhando no meio. Jogou com o John Clay. Virou na esquerda. Trabalhou com o Henrique. Henrique para Felipe Souto. Felipe Souto para Pedro Quem. Felipe Souto recebe na esquerda. Trabalha com o Henrique. Torcida do Vasco solta o grito de Vasco. E agora a falta cometida pelo Wagner. O Wagner chega ali, soca o ar. Não gosta da marcação. Mas o Henrique já se levantou aí, sofreu a falta. Camisa 37 do Vasco. O lateral, ele ganhou a posição até, né? Aí teve uma contusão, acabou saindo do time. E agora está voltando à lateral esquerda do Vasco, porque o Yotun foi convocado para a seleção peruana. Olha lá o Marlone para a cobrança. O Henrique de apenas 19 anos, Luiz.
Marlone vai para fazer o levantamento. Você vê o carequinha Cris do lado direito do seu vídeo ali no limite. Para a jogada na segunda trave. O André vai mais pelo meio. Vem o levantamento. O Cris vai subindo. Tocou. Gol! Do Vasco! E é de Cris, número 13. Desde a sua estreia tem sido muito questionado, especialmente pela questão defensiva. Cobrança do Marlone, o Cris vem sozinho. E aí de cabeça escolhe o canto e manda desta forma para o fundo do gol do Fluminense aos 11 minutos do primeiro tempo. Vibra Dorival Júnior, solta o grito. Sabe da importância do jogo, do tamanho do jogo. E o Cris a se destacar a serenidade de um jogador tão experiente, 10 anos de França, que teve que conviver com as críticas do ponto de vista das falhas defensivas e coisa e tal. E agora tem um gol. Um gol é sempre legal na vida de qualquer jogador, mesmo ele sendo de defesa, né, Júnior? Para dar confiança, né, Luiz? A verdade é que houve um erro de marcação do trio ali central do Fluminense, o Edinho, o Gum e o Leandro Eusébio, que marcaram a bola e deixaram... A bola foi bem batida pelo Marlone, que não deu chance nem do Clever sair, mas a marcação à distância complica para o defensor quando ele não toca. Ele não precisa agarrar, como a gente fala sempre, mas precisa tocar para saber onde está o adversário. O Cris foi bem com o tempo certo, sem chance para o Clever. Olha, o Vasco está saindo com esta vitória parcial da zona do rebaixamento. Está indo ali para a 16ª posição, né? Está empurrando o São Paulo, que vai empatando em 0-0 com o Cruzeiro. E do ponto de vista da importância do jogo, o empate até que é um grande resultado, né? Para esse impressionante Cruzeiro quando joga no Mineirão. Então, empatou com o Santos e ganhou todos os outros jogos. E isso vai ajudando o Vasco a sair da zona do rebaixamento com essa vitória parcial contra o Fluminense. Lembrando que domingo o Vasco enfrenta o Criciúma, que é o 18º, que é um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Aí você vê o Francismar. Não adianta o torcedor do Vasco esperar um maestro para o time, né? Um jogador muito competitivo, de muita velocidade, uma entrega que chama atenção no Boa, lá de Varginha. Marlone, o passe foi muito à frente. Vai saindo tranquilo o Clever para fazer a defesa. Pois não, André Galindo. E sobre o Francismar, o Dorival Júnior disse que ele ia fazer exatamente a mesma função do Juninho Pernambucano, com exceção das cobranças de falta. Já passamos de 13 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Já nós vamos abrir a sua participação. Já, assim que a bola parar aqui, ó. Vai ser agora. Então é o seguinte, vote agora. Globoesporte.com/futebol 2013. Quem faz mais falta, Juninho ou Fred? Não é falta de jogo, né? É falta pro time, evidentemente. Os dois fazem suas faltinhas também. Luiz, os dois fazem faltinha e fazem mais falta ainda fora do campo, né? Que a gente gostaria de estar vendo. São duas referências, na verdade, né? Essa vai ser boa. O vote agora de hoje é complicado, né? Vote agora! Vá lá! No seu celular, no seu tablet, no seu computador de mesa, no seu laptop. Venha participar sempre com a gente. Olha o Marlone aí, dominando. 1-0 Vasco, gol do Cris. Atrás o Francismar se movimenta. Leandro Eusébio está na marcação. Marlone, curtinha para o Francismar. É isso que pede o Dorival, né? Francismar, Marlone e John Cleis tem que mudar muito de posição. Pedro Ken se apresenta no ataque. Fagner. Rainer está marcando. E o bote foi na bola. Isso é a roubada de bola. Pode botar aí nas estatísticas do jogo. Na sequência, outra roubada de bola do Fagner. Deu no Marlone, recebeu de novo o Fagner. No fundo, na direita, cruzamento. Chega Eusébio. Escanteio pro Vasco, o jogo começa animado. Também com a importância desse jogo, imagina a adrenalina que os jogadores dos dois times, que adrenalina é essa para todos os jogadores. Pro Vasco mais ainda. Wagner Magalhães se aproxima ali para dar uma checada nas condições do Leandro Eusébio. É no braço, veja, ele bota a mão ali e tal.
Parece que está tudo bem agora com o Eusébio. Ele está louco para dizer, vamos seguir o jogo. Microcâmera. Lá dentro do gol. Cobrança de escanteio. O John Clay veio na bola curtinha, mas o Felipe Souto vai lá para a cobrança. Aí fez o levantamento clever, foi no segundo andar e ficou com ela. Sim que a bola para o gol do Náutico, um aperitivo aí para o nosso show do intervalo. Em profundidade, bola para o Birubiru. Garoto tem velocidade. Vai para cima da marcação do Henrique, trouxe pelo meio, Biro tentou bater, Cris faz o corte. Tentava o passe, na verdade, o Birubiru, né? Bruno tá passando do lado direito. Jean ficou mais atrás, atrapalhado pelo juiz. Birubiru ganhou. Tocou para Bruno, fez o levantamento para o Sobis, de cabeça, chega a Cris, afasta, tira dali. Aí sai jogando com o John Clay. E o Rainer toca para a lateral. Vamos aproveitar para a gente ver o gol do Náutico na Arena Pernambuco. Náutico e Botafogo, Botafogo que não está sendo dirigido pelo Oswaldo de Oliveira hoje. O gol foi marcado pelo Maicon Leite. Teve um desvio no meio do caminho, o que atrapalhou a possibilidade de defesa do Renan, já que o Jefferson é mais um goleiro que está com a seleção brasileira. Por sinal, neste domingo no Esporte Espetacular, uma entrevista com o Jefferson, goleiro do Botafogo e da seleção. Ele revela que foi alvo de racismo no futebol. É domingo no Esporte Espetacular, a partir de 9h30 da manhã. Dificuldade do Campeonato Brasileiro. No início da rodada, todas as equipes na zona de rebaixamento ou venceram, no caso do Criciúma, ou estão vencendo. Que é o caso da Ponte Preta ganhando do Atlético Mineiro, por exemplo. O São Paulo está empatando, né? E o Vasco iniciou na zona de rebaixamento, está ganhando. Você sabe, Marcília, a bola saiu ali, que todas as estatísticas, desde que o campeonato tem rebaixamento, né? Existe o rebaixamento. A parte final, a gente está revendo o gol do Cris. Marlone, olha o levantamento, o Júnior destacou, né? Perfeito, o Pedro Quem sobe e o Cris vem nas costas dele, praticamente livre, marcado em cima ali pelo Edinho. Mas sem saltar, né? O Edinho chega, se aproxima, mas não consegue saltar com o Cris, que saiu para comemorar. Todos os times da parte de baixo da tabela, nos últimos 30% de qualquer campeonato, eles aumentam a performance. É natural, é a pressão, é a adrenalina, desespero. E assim será. O rebaixamento, que do ponto de vista esportivo, ele deve ser tratado como um ingrediente importante, né? E não como algo que é só uma tragédia, né? Aí o Leandro Eusébio. Edinho. Igor Julião. John Clay conseguiu tocar. Pedro Quem. O juiz entendeu que houve falta. Não sei se foi do John Clay no Wagner ou depois do Pedro Quem. Olha, o Pedro Quem vai no Wagner no primeiro instante. Aí vai o Igor Julião. Não sei se é sobre o Igor. Acho que é sobre o Pedro Quem mesmo. Lá sobre o Wagner na puxadinha de camisa ali, né? Exatamente. Aí o Jomar. Esse é o Cris. Tem o Henrique passando lá do lado esquerdo. Faz o recuo para o Diogo Silva. No limite ali para se livrar da bola o Diogo. Levantamento lá na direita para o Francismar. A bola vai saindo em lateral. Lopes Júnior está gritando com todo mundo aí, porque o Vasco está ganhando por 1-0, Júnior. E tá tendo volume de jogo também. O jogo começou, Luiz, em função até de tudo que vocês falaram ainda, quem tá na zona e quem tá próximo. As duas equipes jogando para frente, né? A parte ofensiva vai prevalecer sempre. Não tem jeito nesse momento. Quem quiser sair da zona de rebaixamento ou quiser se afastar mais, vai precisar jogar ofensivamente. Corte do Wagner. Completa o Birubiru. O juiz está marcando a falta no Birubiru, cometida pelo Henrique. O Henrique, inclusive, se desculpou com os companheiros. Cobrança do Edinho. Trabalhou com o Jean. Jean mais atrás com o Gum. Gum para Edinho. Passamos de 20 minutos de bola rolando. 1-0 Vasco, gol marcado pelo Cris. Ponte Preta 1-0 no Atlético Mineiro. Náutico 1-0 no Botafogo. Cruzeiro e São Paulo está 0-0. Corinthians e Atlético Paranaense também 0-0. Toque, está marcada a falta, favorecendo o Vasco. Vai voltando aí o Bruno. Vamos ver de novo? Luiz. Aí não há nenhuma dúvida. Marcília, só como esclarecimento antes do correge, não é para cartão mesmo esse toque? Não, não é. O toque ele é a falta comum. A de cartão amarelo, quando ele evita uma jogada objetiva da equipe, ou é muito acidoso
o toque, ou de cartão vermelho quando evita, claro, e manifesta a possibilidade de gol. Aí vai chegando o Gum. De cabeça tira, a bola sobra no Pedro Quem. Protegeu, escorregou, perdeu. Wagner recupera. Aí trabalha na esquerda com o Sobis. Sobis para Rainer. Cris da marcação. Adiantou demais o Rainer. Globo, a gente se liga em você. Skol Profissa é retornável. Essa é pra profissional. Diga lá, Marcelo Correge. Tem uma informação justamente sobre o Rainer. Ele ganhou a disputa com o Felipe por essa vaga ali no setor ofensivo do Fluminense, até porque ajuda na marcação ao Fagner, lateral do Vasco. E também nessa partida ele já falou para o Júnior Lopes que está sentindo muita dificuldade de jogar aberto pela esquerda e pediu para cair um pouquinho mais para o meio, Luiz. Leandro Eusébio chega bravo ali, toma a bola das mãos do John Clay. Falta já cobrada, a bola com o Rainer. Recua no Edinho. Edinho com a braçadeira de capitão. Adiantando para Wagner. Aí Jean. Francis Mar está no primeiro combate da marcação. Bola para o Rainer. Tentou driblar o Pedro Quem. Como se adaptou nessa função Pedro Quem? Rafael Sobis, recuperação do Fluminense. Tocou no Wagner. Buscava o Birubiru. Felipe Souto faz o corte. Jogadores do Fluminense queriam um toque de mão. Jogo que segue. Aí o Gum. 22 do primeiro tempo. Birubiru, ele e o Henrique. O Henrique fez o corte e foi imediatamente aplaudido pelos companheiros. Wagner. O desvio foi do Felipe Souto mesmo. A bola bateu na sola do pé dele. Lateral já cobrado. Birubiru. Deixou quicar. Levou o Birubiru de esquerda. Cris na marcação. O juiz entendeu que a bola foi chutada diretamente pelo Birubiru, pela linha de fundo, e marcou, portanto, só o tiro de meta, favorecendo o Vasco. Aí a torcida do Vasco, as torcidas do time do Rio, no Brasil inteiro, Santa Catarina não é diferente, mas no caso de Florianópolis, especialmente a torcida do Vasco, é um contingente enorme, um dos motivos pelos quais o Vasco acabou escolhendo mandar esse jogo em Florianópolis, já que está cumprindo punição com perda de mando de campo. 23 minutos, primeiro tempo. Clássico do futebol carioca para você, 1-0 para o Vasco. Jogo importantíssimo, muito nervosismo para os dois times. Francis Mar para o Pedro Quem. De novo no Francis Mar. Carregou Edinho na marcação. Francis Mar bateu para o gol na trave. E o desvio do Clever. Talvez o desvio milagroso. Vamos ver de novo. Olha o Francis Mar, levou com a esquerda. Olha o Clever, se não toca é caixa. Que defesa fez o Clever. E que chute, hein, Luiz? Que defesa, que chute, que lance na ressacada. A bola saiu variando, que criou mais problemas ainda. Clever, que novamente mostra, né, essa grata surpresa. A gente já tinha no domingo já visto a sua atuação, agora nessa jogada também. Vem Marlone de novo na cobrança de falta. Desta vez o Cris não ficou na segunda trave, não. Ele está mais no meio. Serve lá. Ele fica na segunda trave, é mais o Jomar agora. E o próprio Pedro Quem. É outro jogador muito alto, tem 1,88 m o Pedro Quem. Veja lá, o Jomar vai para a segunda trave, o Cris está na primeira. Levantamento, corte do Rainer. Bola volta, Felipe Souto. Protegeu. Chega bem para fazer o corte o Igor Julião. Contra-ataque do Fluminense. Rafael Sobis tocou no Wagner. Birubiru está pedindo. Ele joga em profundidade para o Birubiru. Wagner rasga, tira dali. E a bolinha da Guarda Graça tem rede balançando no Brasileirão. Birubiru. E o Wagner ganhando a jogada. Olha, Rafael Marques empata para o Botafogo. Um para o Náutico, um também para o Botafogo. É a luta pelas vagas da Libertadores. E mais uma vez a defesaça do Clever. Chute do Francis Mar, que é isso aí que a gente tá vendo. Já é um cara pronto, 29 anos. Talvez seja também, né, Luiz, uma das características. Essa característica do Francis Mar, né, que o Dorival tenha feito essa opção, né? Porque ele não tem nada a ver com o jogo do Juninho. Ele é um jogador que joga muito mais para frente, jogador muito mais de finalização, né? E a gente viu por esse chute aí que realmente é para a defesa do Fluminense ter atenção com esse chute de fora da área. Lateral favorecendo o Fluminense. Primeiro turno, o Vasco venceu por 3-1. Uma grande partida do Juninho Pernambucano, que hoje está fora.
Vote agora. Quem faz mais falta ao seu time? Juninho Pernambucano ou Fred? Tem uma outra bola ali no campo de jogo. Todo mundo sabe qual que tá valendo. E é isso aí. O juiz entendeu perfeitamente como você e como nós estamos aqui, que o jogo deveria seguir. Bacana. É a orientação, é oficial. Pedro Quem. Chega Gum. Domina, deixa cair. Há um chutão lá pro ataque. De novo Pedro Quem. Tem um jogador do Fluminense que está caído. Birubiru. Bola tocada na direita com o Bruno. Bruno tentou o cruzamento, passou pelo Sobis. Bola volta, vai lá o Edinho. Rainer dominou, rolou pro Sobis. Cris fez o bloqueio certinho. Senão naquele lance anterior, o Sobis tentou correr na direção da bola que foi tocada lá pro gol, na direção do goleiro. E o Cris foi no... Daqui a pouco eu vou mostrar esse lance para você, para perguntar pro Massina que se pode. Bola tocada pro Igor Julião. André cortou mal. Birubiru. Igor Julião. André de sola. Volta no Igor. Igor pro Biro. Tem habilidade. Marcado por 3. Francismar cortou. O Pedro Quem saiu jogando e sofreu a falta. Vamos fazer o seguinte. Esse lance que eu falava há pouco. Vamos ver se a participação da jogada. Esse é o lance do lado do Pedro Quem. Vamos ver o Cris como foi, olha. Felipe Souto vai recuar, olha lá, olha o Cris. Ele pode fazer isso aí, a bola ficou com o goleiro, o jogo seguiu. Não tem falta nesse lance aí, Marcílio? Tem. Agora a verdade é o seguinte: é tão distante o lance do Cris da bola que o árbitro certamente não viu o que o Cris fez. Ele acompanhou a trajetória da bola. Se é mais perto, entra no ângulo visual do árbitro. Era muito distante. Dei uma olhada no cronômetro aqui, achei que o meu cronômetro estava errado. Jogo rápido, corrido, rodada agitada, 28 já do primeiro tempo, 1-0 para o Vasco, o gol do Cris. Wagner, Felipe Souto, entrega para o André. Se manda o André. Olha o Francismar na velocidade, André tocou para o Felipe. Felipe mais atrás no John Clay. John Clay para o Marlone, clareou para o pé direito, explodiu no Bruno. Globo, a gente se liga em você. Johnson & Johnson, Listerine, dentes 3 vezes mais brancos. Aí a recuperação do Rainer. Jomar faz antecipação. Francismar. Falta sobre ele, cometida pelo Rainer. Aí vai se levantando o Francis. Falta por trás, antijogo. Não era para cartão já não, mas não tá na hora, Marcílio. Não, ele tá levando bem o jogo. Um cutucãozinho leve, né? Ele tá com o jogo na mão. Isso é importante, não gastar cartão sem necessidade. Próximo sábado, 8 da manhã, seleção brasileira em campo. Brasil e Coreia, direto de Seul. Daqui a pouco no show do intervalo, informações diretas da Coreia com o Mauro Naves. Dos preparativos da seleção. Felipe Souto levantando, subiu Edinho. Completa o Jean. Olha a volta no Felipe Souto. Francismar, protege, trabalha com John Clay. Jogada com Pedro Quem. Vira no Fagner. Aí Rafael Sobis da marcação. Marlone. Rola mais atrás para Francismar. Recomeça com o Jomar. Levantamento exagerado do Jomar. Pois é, não é mais fácil o Jomar entregar para quem está mais pertinho, já que ele não tem nenhum cacuete para fazer um passe de mais de 20 metros? Não, e tem outra coisa. Tava o time do Fluminense, né? Todo atrás da linha da bola, né? Toca a bola com o Cris, espera mas é a falta de experiência mesmo. Wagner, Diogo defendeu! E o Jomar rasga tirando dali. Bola veio com efeito. Olha, buscou com gosto, olha o que faz a bola. Vai variando. E ainda pegou no cotovelo do Diogo Silva. Igor Julião. Edinho. Tá jogando com o Gum. E olha, na madrugada do Dia das Crianças, o ginasta Diego Hipólito é um dos convidados do Corujão do Esporte, um dos convidados do Flávio Canto.
de sexta para sábado, logo depois da Fórmula 1, Grande Prêmio do Japão. Bruno. Edinho. Aí Leandro Eusébio. Rafael Sobis. Rainer. Girou o Rainer. Rolou pro Jean. Limpou, levou pro pé direito. Diogo Silva. E o Cris joga pra lateral. Jogada mais bem trabalhada, se bobear do jogo. Mas teve um escorregão, né, do Henrique ali, ó. Tá vendo que ele tava atrasado na jogada? Foi o segundo escorregão. Tá jogando com a trava baixa ali. Numa jogada dessa ele complica. Olha o Wagner, trouxe para o pé esquerdo, fez o cruzamento, Cris de cabeça, joga pela linha de fundo. Ontem, Júnior, durante o jogo Avaí Sport Recife, vitória do Avaí que levou o time catarinense para o G4 da segundona, choveu o tempo inteiro. E ontem foi um dia de muita chuva em Florianópolis, o campo já está molhado, né? Olha lá o Wagner no escanteio. Levantamento, Diogo Silva. Mais uma posse de bola lá para o Fluminense. Vai o Wagner na cobrança. Rainer. Gum. Aí o Wagner. Esse é o Bruno. Adianta para o Wagner. Passa o Bruno. Wagner tentou de trivelinho e deu certo. Chega o Bruno. Traz para o pé esquerdo. Levantou para o Sobis. Subiu, acabou tocando meio com as costas. Fluminense é todo pressão. Não domina o Francismar. A bola cai no Jean. Aí o Rainer. Edinho. Igor Julião. Edinho. Jean. Igor Julião. Bola fica no Birubiru. Domina o Biro. Tentou levar. Se enrolou todo ali. E o Diogo Silva ficou com a bola. Bom, nuance tático importante. Correge, decifrou que o Rainer estava pedindo. Nesses últimos minutos, o Birubiru ficou do lado esquerdo. O Wagner do lado direito. A gente tá vendo lá o Wagner, ó, marcando o lateral. E o Rainer mais no meio. Facilita um pouco o Biro não está bem tecnicamente no jogo hoje, Luiz, né? Para usar a sua habilidade e a sua velocidade. O Rainer no meio, na verdade, ele vai ter um pouco mais, até a questão das suas características, né? Vai colocar os homens mais habilidosos um pouco mais na frente. Deixa ele correr e os outros pensarem. Né? Rainer pro Edinho. Aí vira o jogo lá para a direita. Bruno. Chapelou o André. E a falta do Marlon em cima do Bruno. Obviamente que a troca, pelo jeito, não é definitiva, mas mesmo até para a gente descansar um pouquinho, né? Em função do próprio resultado, entendeu? Com isso ele joga um pouco mais à frente, como eu já falei, os jogadores com habilidade. Rafael Sobis, o Birubiru e o próprio Wagner, que chegou, né, chutando aquela bola na boa defesa do Diogo Silva. Wagner vai para a cobrança da falta. Você vê o Leandro Eusébio e o Gum. E vem bola para a área do Vasco, que vai ganhando o jogo por 1-0. Vai lá o Wagner. Veja o Gum e o Leandro Eusébio, os dois altos. Levantamento, o Gum não domina, sai jogando. O André pro Vasco da Gama tocando no Marlone, que sofreu a falta. E ficou sentindo. Globo, a gente se liga em você. Vivo, cobertura que chega onde outras não chegam. Falta do Wagner no Marlone. O juiz também entendeu que não era de cartão, Marcília. O clássico ele tem características especiais. O Júlio passou por muito e sabe. Tem suas peculiaridades. Se é tenso em um time na zona do rebaixamento, ele tá pisando em ovos. Ele pode esperar que no segundo tempo ele vai abrir a carteirinha do amarelo ali, que não vai ser fácil. Exatamente, que é justamente se ele começa a mostrar cartão amarelo agora, vai sair vermelho de graça no segundo tempo, ele pode se complicar. Ele tá sendo inteligente. Jean. Igor Julião do lado esquerdo, ele toca mais atrás no Edinho. Edinho protege, de novo agora no Igor Julião. Domina o Igor pro Rainer. Francismar tá na marcação. Recua no Igor Julião, pé direito. Levantamento, a bola passa por todo mundo e nós vamos ver o gol do Botafogo, o gol do Rafael Marques. Empatando pro Botafogo na Arena Pernambuco. Jogada do Sidorf do lado esquerdo.
E na sobra, Rafael Marques pega de 100 pulo para empatar o jogo. Um para o Náutico, Maicon Leite. Um também para o Botafogo. Aí o Fagner. Aí começando lá com o Diogo Silva. Show do intervalo repleto de gols para você. Bahia 2-0 no Vitória. Tivemos o Criciúma ganhando por 2-1 do Grêmio, por exemplo, em Porto Alegre. Tem notícias da seleção brasileira diretamente de Seul para você. Francismar para o Fagner. No meio, John Clay. O juiz entendeu que o Gum fez a falta. Veja que o gesto dele é que puxou. Ele falou pro Gum, você puxou. Vamos ver se puxou. Olha lá. E aí, Marcílio? Ele encostou. Olha ali. Quando encostou, o jogador do Vasco sentiu o braço e desabou. Eu, honestamente, eu não teria marcado falta se for capitão do jogo. Que cabeleira, hein, Rafael Sobis? (23 faltas até aqui no jogo. 10 do Vasco, 13 do Fluminense. É uma característica, uma pena, mas é uma característica do futebol brasileiro. Um número absurdo de faltas. Daqui a pouco eu digo para você quanto tempo que se perde com as faltas. Marlone na cobrança, autorizado o levantamento, olha o André tocando. O jogo tá parado, tá marcado o impedimento do André. Olha, vamos mostrar um lance no Mineirão. Aí o André tá claro o impedimento. Impedido muito claramente. Vamos então ao Mineirão. Olha só, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, tabelinha com o William, ele chuta, o goleiro defendeu, voltou no William aí. O goleiro é o Denis. Inacreditável Futebol Clube. Muito obrigado, Léo Batista. Que isso, William. O goleiro é o Denis, o Rogério está suspenso. E o líder Cruzeiro vai empatando em casa com o São Paulo. Marlone. Aí o Marlone. Igor Julião tirando de cabeça. Rainer. Tem gol acontecendo na rodada. Rafael Sobis, marcado pelo Jomar. E olha, Clarence Sidorf faz. Já participou da jogada do primeiro gol. Aqui no Brasil duro. Até o Sidorf não escapou das vaias. 2 para o Botafogo. 1 para o Náutico de virada. Resultado importantíssimo na luta por uma vaga na Libertadores. E um sonho meio distante, é verdade, ainda do título brasileiro. Igor Julião. Rainer. Fez o drible, tirou o Fagner, vai pro fundo, cruzamento, dominou o Sobis, Igor Julião pediu, Sobis girou, bateu, bola desviou, e o Wagner, voltou no Igor Julião, Felipe Souto, Henrique tira dali! O torcedor do Vasco tá meio assustado, o goleiro do Vasco desaba, e o torcedor do Fluminense deve estar atônito, porque a bola ficou ali pedindo, me chuta, ninguém para chutar pro fundo do gol. Mas ele foi esperto, Luiz, porque ele, quando sentiu a jogada, que você vai ver aí, ele saiu, né, ao encontro da bola, tá vendo, ó, para fechar o ângulo, a bola bateu nele, mas ele foi ao encontro da jogada para fazer com que ela bata mesmo nele. Ó. A gente tá vendo o toque lá do Felipe Souto, né, que o Marcília vai dizer se é um toque de peito, se é algum toque ilegal. O que para mim, até gostaria de ver num outro ângulo, mas a minha impressão muito clara é que o Wagner está em posição irregular. E o toque de peito do jogador do Vasco da Gama, mesmo que ele vá ao encontro da... Vamos lá então, Marcília. Primeiro o Wagner, olha só, chute do Sobis, Wagner condição legal, porque não começa um novo lance. Exato, não, é que no momento do chute ele estava em posição legal. É que ele avança depois. Então a minha primeira impressão está equivocada. O lance foi todo ele normal. Globo, a gente se liga em você. Novo Golf, o melhor da Volkswagen num único carro.
Desvio do Jomar, lateral para o Fluminense. Rainer vai ao fundo, traz para o pé direito, Jomar está marcando. Esse é o lance do cartão e vai levar. É como a gente dizia, o ponto fora da curva, né? Uma falta aqui, falta de fair play ali, mas nada que chegue nesse nível. Olha lá. Seu famoso pontapé. Quer dizer, saiu do padrão. Rodo. E sabe o que vai acontecer com o Jomar? Luiz. Com esse cartão amarelo? Vai aparecer na tela aí, você vai ver, ó. Cartão amarelo confirmado para o Jomar, que está fora do jogo contra o Criciúma no próximo domingo no Heriberto Wilson, aqui mesmo em Santa Catarina. Vai lá o Sobis para fazer a cobrança da falta para o Fluminense. Leandro Eusébio na segunda trave, Gum também. Levantamento, olha o Gum subindo. Diogo Silva, segundo andar para ficar com ela. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, refresque-se com mais 100 amigos na Copa. O jogo vai ser parado. Contusão na cabeça, no caso de agora o Bruno, sempre chama atenção. A precaução é sempre parar o jogo. Ainda mais no caso de um jogador do time que está perdendo, que nem tem nenhum motivo para querer ganhar tempo, né? Marlone com o Bruno. Então, tem um braço ali, mas olha ali, é um braço que naturalmente o jogador levanta para se equilibrar no ar. E quando o braço desce, bate no rosto, na cabeça do jogador do Fluminense. O lance é absolutamente acidental. Aí o Bruno já está inteiro. Birubiru. Já show do intervalo para você. Edinho. Rainer. Edinho. Rainer. Passou o Biro. Tentou o passe. Cris foi perfeito. Foi perfeito na leitura, né? Ele foi no lugar certinho. Na possibilidade do passe do Biro. Marlone. Em profundidade para Pedro Quem. Leandro Eusébio. Domina, faz o giro. Saiu jogando mal. Marlone recupera. Entrega para o Francismar. Edinho. Fez o corte. Sai jogando o Fluminense. Felipe Souto. Levantamento lá para o Marlone. Melhor para o Bruno. Luiz. André Galindo está me chamando, mas o Wagner encaixa o passe para o Rainer. Rainer tem o Rafael Sobis do lado esquerdo. O Birubiru na direita. Rolou para o Biro, está impedido. Segundo o assistente. Parando o jogo e marcando o impedimento. A jogada, né, ficou desenhada do lado de cá, né? Ele voltou a jogada para onde originou a jogada, mesmo se ele não tivesse, né, na posição de impedimento. O correto seria virar o jogo, até porque tinham mais jogadores do Vasco, né, do lado de cá, e o pessoal do Fluminense já chegando. Diga, Galindo. 1 minuto de acréscimo, Luiz. Bolinha trabalhando, hein? É gol em Campinas. É importante destacar que o Atlético Mineiro, o Elias faz o segundo da Ponte, está jogando com o time de reservas. O Cuca entendeu que era hora mesmo de poupar alguns jogadores, pensando em Mundial, mas especialmente para entrar inteiraço domingo no clássico contra o Cruzeiro. Ele olhou só para o seu time, não se preocupou com a tabela, nem com nada do Campeonato Brasileiro, nem da própria situação da Ponte Preta. Igor Julião. É direito, exagerou. Torcedora do Tricolor fica aí, logo atrás ali, já cornetando mais. Não fez errado, tinha que ter passado, né? É assim que é o barato, que é o legal do futebol. Luiz, diga, João, ia destacar a ressacada. É sempre um estádio muito bem cuidado do Avaí. E que ressacada até para trabalhar também é legal, né? É legal, é bem legal, bem confortável. Não, eu ia falar na questão do Fluminense, na parte tática, né? O Vasco foi muito mais aplicado, né, na parte defensiva, né? A gente vê que está sempre, né, as três linhas, o André trabalhando também. O Francismar praticamente joga como um homem de meio também. Perdeu a bola, tá todo mundo juntinho. Com isso dificulta um pouco o trabalho do Fluminense, que gosta de fazer aquelas tabelas. Só teve uma boa jogada, que foi a jogada que terminou com a finalização do Wagner em cima do Diogo Silva.
The Voice Brasil, amanhã, logo depois de Amor à Vida. Thiago Leifert comandando um timaço de super técnicos, Carlinhos Brau, Daniel, Lulu Santos, Cláudia Leite. Amanhã o The Voice Brasil, logo depois da sua novela das 9, Amor à Vida. E o César tá cheio de problema para conseguir coordenar a transição da separação em Amor à Vida. Olha o Wagner, tocando na esquerda para o Rainer. Rainer dominou, levou para o pé direito, tentou o chute. No momento em que apita Wagner Magalhães. Fim de papo, termina o primeiro tempo na Ressacada em Florianópolis. 1 para o Vasco, gol marcado pelo Cris. 0 para o Fluminense. Corinthians e Atlético 0-0, Bahia 2-0 no Vitória, o Criciúma ganhou do Grêmio por 2-1, Ponte Preta 2-0 no Atlético, daí o Diogo Silva na seu momento de fé. Botafogo 2-1 no Náutico, hein? Curitiba 1-0 no Santos. Esses gols você vai ver já já, porque o show do intervalo começa com o André Galindo e o Marcelo Corrêa. Conversar com o capitão e autor do gol, tão importante depois de 16 jogos, Cris. O que é que você pode falar? Acho que eu só tenho a agradecer pelo apoio da minha família, pelo apoio dos meus companheiros aqui no Vasco, que sempre acreditaram no meu trabalho. Acho que eu sou uma pessoa que sempre estou determinado a trabalhar. Acho que erros todo mundo comete, acho que o ser humano está propício a isso. Acho que hoje eu fui feliz, acho que mais a equipe está de parabéns pelo trabalho que está fazendo em campo. Muito obrigado.